Seguindo nos conceitos de eletrostática, item 5, vamos ver os conceitos de força elétrica, que eu vou chamar de F, vetor F, e o campo elétrico, que eu vou chamar o vetor E. Antes de nós darmos exemplos de aplicação de força elétrica e campo elétrico, como eles são gerados? A força elétrica necessita, no mínimo, de duas cargas elétricas interagindo para que exista essa força elétrica. Se essas duas cargas elétricas existirem, de mesmos sinais, vai haver uma força elétrica de repulsão. Se essas duas cargas elétricas tiverem sinais contrários, vai haver uma força elétrica de atração entre elas. Certo? Vou chamar duas cargas elétricas, no exemplo que nós vamos dar agora. Uma Q maiúsculo e uma Q minúsculo. Entre as cargas Q maiúsculo e Q minúsculo vai haver uma interação entre elas, de repulsão ou de atração, certo? Originando uma força elétrica entre elas. O campo elétrico E, ele já aparece apenas em função da sua carga geradora, que seria o Q maiúsculo. Tá certo? Portanto, se a carga geradora do campo elétrico, que é o Q maiúsculo, for positiva, vai gerar num certo ponto a distância desta carga, a distância dessa carga, um campo elétrico de afastamento. Se essa carga Q maiúscula for negativa, vai gerar no ponto P, distante desta carga, um campo elétrico de aproximação. É o que nós vamos ver agora. Então, aqui, por exemplo, eu tenho duas cargas elétricas, Q maiúsculo e Q minúsculo. O Q maiúsculo é a carga geradora de campo elétrico. Então, esta carga geradora de campo elétrico, como ela é positiva, vai gerar neste ponto, tá? Distante desta carga, neste ponto, um campo elétrico de afastamento, que é função apenas da carga geradora, que é um Q maiúsculo, que eu estou falando. Agora, como existem duas cargas, Q maiúsculo e Q minúsculo, de sinais iguais, vai aparecer então uma força elétrica de repulsão entre elas. Estas cargas estão distanciadas de uma distância D. E neste ponto é gerado um campo elétrico de afastamento devido apenas à sua carga geradora. A força aparece porque eu tenho duas cargas elétricas interagindo de mesmos sinais, distanciadas de D, portanto vai ser uma força elétrica de repulsão, já que cargas elétricas de mesmos sinais, existe uma repulsão entre elas. Ok? Vamos ver outros exemplos aqui. Eu tenho duas cargas elétricas. Esta gera campo elétrico. Neste ponto, como ela é positiva, gera um campo elétrico de afastamento. Agora eu tenho duas cargas elétricas, Q maiúsculo e Q minúsculo, de sinais contrários. Então, entre essas duas cargas vai aparecer uma força elétrica de atração, já que essas duas cargas têm sinais contrários. Este exemplo, pessoal, a carga Q maiúsculo que gera o campo elétrico é uma carga negativa. Então vai gerar, neste ponto aqui, um campo elétrico de aproximação, porque esta carga geradora do campo elétrico é negativa. Gera neste ponto o campo elétrico de aproximação. Por que aparece a força elétrica? Porque eu tenho duas cargas de mesmos sinais. Portanto, aparece uma força elétrica de repulsão. Essas cargas estão distanciadas de uma distância D. Tá certo? Aqui embaixo. Veja só, que eu tenho a carga Q maiúsculo positiva geradora de campo elétrico. Por que aparece no ponto P só o campo elétrico de afastamento? Porque neste ponto P eu não tenho outra carga. Para aparecer força elétrica, eu preciso no mínimo de interação de duas cargas ou mais. Por isso que no ponto P eu só tenho campo elétrico de afastamento devido à sua carga geradora positiva. Não aparece força elétrica porque eu não tenho duas cargas. No ponto P eu não tenho carga. Tá certo? Só tenho a carga geradora Q maiúsculo positiva. Certo? Aqui. Eu tenho aqui uma carga geradora de campo elétrico, carga Q maiúsculo, né? Negativa. Certo? Então gera no ponto P um campo elétrico de aproximação. Por que não existe força elétrica? Porque no ponto P não tem carga. Eu tenho só a carga geradora do campo elétrico. Para ter força elétrica, eu preciso no mínimo ter o quê? Interação entre duas cargas
elétricas ou mais, ok? E o campo elétrico só depende unicamente, exclusivamente da sua carga geradora de campo, uma única carga. Unidades. Vamos lá. As cargas Q maiúsculo e Q minúsculo são dadas em coulombs, que eu abrevio pela letra C. A distância, no caso, é dada em metros, que eu abrevio por M. Tem essa constante, K, que nós vamos utilizá-la na fórmula, que é 9 vezes 10 a nona, Newton vezes metro quadrado por Coulomb ao quadrado. Certo? Qual é a fórmula da força elétrica? Esta constante K que eu falei, vezes o produto das cargas, dividido pela distância ao quadrado. Certo? Que é dada em newtons no Sistema Internacional de Unidades. O campo elétrico, K, que é essa constante, vezes a carga geradora, eu falei que ele depende só da carga geradora, dividido pela distância ao quadrado, dada em newtons por coulomb. Então, o campo elétrico no Sistema Internacional de Unidades é dado em newtons por coulomb e a força elétrica é dada em newtons. Tá? Na próxima aula, nós vamos ver exemplos de aplicações com força elétrica e campo elétrico. Tá? Obrigado pela atenção, até a próxima aula.